paixão por Jesus. E se nós ficarmos no discurso, se nós não estivermos dispostos a pagar por isso, evangelizar, fazer a obra, buscar estratégias de Deus e nos empenhar, não vai acontecer. Eu posso acordar todo dia de manhã com o pastor e declarar: Severino é do Senhor Jesus. E eu vou chegar a 60 anos declarando: Severino é do Senhor Jesus. 70 anos declarando: Severino é do Senhor Jesus. Mas se eu não tiver levado essa palavra declarada para a prática, ações na prática, nada vai acontecer. Eu costumo dizer: o cara quer casar, mas não pardal para dar água. Ele alimenta um sonho de casar durante 5 anos. Ele vai fazer o quê com uma esposa? Você não dá conta da vida dele. Você fala: vou casar. Preciso arrumar uma esposa abençoada, né? E meus meninos falaram aí: né? Quer namorar? Fala: não, tem que trabalhar. Eu falei: e as filhas? Elas não querem, não. Os meninos que vêm na igreja falam. Então, querido, nós precisamos ir para a prática. Nós somos parte envolvida no milagre. Nós temos que sair do discurso e tomar ações e atitudes que vai nos levar a conquistar. Amém? As nossas atitudes são determinantes para uma vida de conquista. O Senhor fala com Jonas e dá um grande desafio para ele: conquistar a cidade de Nínive. Porém, o que ele faz? Ele toma uma posição totalmente contrária à direção de Deus. Ele vai para Tarsis, ele vai para uma outra direção, ele desobedece, ele vai pelos seus próprios caminhos, e ele traz consequências terríveis para a sua vida. Querido, se você quer viver uma vida de conquista, você precisa colocar a tua vida no centro da vontade de Deus e obedecer o Senhor. E obedecer ao Senhor não é certeza de que Deus vai mandar você fazer aquilo que você gostaria de fazer. E na grande maioria das vezes, para Deus tratar quem você é, tratar o teu caráter, tratar o teu interior, talvez Deus vai te dar direções que ferem aquilo que você queria, que vai contra a tua vontade, que vai contra a tua carne, que vai contra o teu eu. Mas o que te cabe é obedecer. Vira para o teu irmão e fala para ele: obedecer a Deus é bênção. Amém, querido? A sua visão é o seu limite. Qual é a sua visão? Uma vida de conquista não é para pessoas medíocres, pessoas medianas. Uma vida de conquista é para pessoas que sonham, é pessoas que têm coragem de contar as estrelas e entender que aquilo é promessa de Deus para a sua vida. Muitas vezes uma vida de conquista é loucura para algumas pessoas, mas é possível para aquele que crê. E se você quer viver uma vida de conquista em todas as áreas espirituais, ministeriais, material, na tua vida, querido, você precisa ter coragem de contar as estrelas. E isso não é para pessoas normais. Você precisa ter coragem de sair do lugar que limita a tua visão. Abraão não tinha um filho ainda, e Deus falou para ele: Abraão, sai para fora da tenda. E quando ele sai para fora da tenda, e ele não tinha um filho, Deus falou para ele: Abraão, comece a contar as estrelas, porque assim será a tua descendência. Uma vida de conquista é para pessoas loucas, porque pessoas normais não contam estrela, querido. Você já tentou contar estrela? Tenta. Não dá. É loucura. Mas pessoas que vivem essa loucura na fé vivem uma vida de conquista. Vira para o seu irmão e fala para ele: sai do lugar que limita a tua visão. Fala para ele: sai para fora da tenda. Amém, querido? Sai para fora da tenda, sai do lugar que limita a tua visão. O que está limitando a tua visão é uma companhia, é uma amizade, é um relacionamento, são lugares que você tem frequentado. E tem um ditado que diz assim: digas com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É um ditado popular, muito verdadeiro. Só que nós ouvimos esses dias e eu achei tremendo. Diga com quem tu andas, que eu vou saber onde você vai estar daqui 5 anos. Porque nós vivemos influenciando e sendo influenciado. Teu círculo de amizade com certeza pensa igual a você, querido. Ou você influencia eles, ou eles te influenciam. Se você caminhar com pessoas medianas, que só resmunga, que só reclama, que só murmura, que só questiona, que tudo é problema, que tudo é defeito, que tudo está difícil, que nada vai dar certo, sabe o que vai acontecer?
já já o teu discurso vai ser igual ao deles. Ou você influencia, ou você se deixa influenciar. Aí você decide. Eles, uma pessoa que está disposta e que quer viver uma vida de conquista, tem que ter disposição para pagar o preço. Então, uma passagem em Atos muito linda. Paulo veio durante muitos dias de naufrágio, e de repente o navio se encosta numa ilha, e naturalmente ele estava muito cansado, mas estava chovendo, estava muito frio, havia uma fogueira, e a Bíblia diz que ele não pede nada para ninguém. Paulo sai e vai atrás de gravetos, para aumentar a fogueira, em meio a uma garoa, em meio a frio, e em meio dias e dias de viagem num navio com muitos naufrágios. O que Paulo fez, querido? Mesmo no meio do cansaço, ele não parou de trabalhar, querido. Ele não se deixou limitar. Ele não se deixou limitar. Por isso que ele não foi uma pessoa mediana, que tem que viver batendo palma no testemunho e na bênção de Deus na vida das pessoas. Ele escreveu a sua própria história, querido. Ele escreveu a sua própria história. Ele não viveu grudado na história dos outros. Ele decidiu escrever a história dele. O tempo passa, querido. Paulo chegou cansado daquela ilha, foi buscar gravetos, foi trabalhar. Ninguém tem uma vida de conquista sem trabalhar. Tem pessoas que, me perdoem, querido, mas que são verdadeiros vagabundos, vão viver a vida inteira dependendo da ajuda e esmola das pessoas, porque não tem disposição para trabalhar, não tem disposição para acordar cedo, não tem disposição para dormir tarde, não tem disposição para se empenhar, se esforçar e dar o seu melhor. Quem faz o milagre é Deus, mas Deus é um Deus justo, Deus é um Deus correto, Deus é um Deus íntegro. Passar por um problema, uma dificuldade, um desemprego, infelizmente, todo mundo está sujeito, e isso infelizmente pode acontecer na vida de qualquer um, só que tem que ser passageiro, não pode ser permanente. Não pode ser permanente. Ter carteira de trabalho virgem. Tem gente que tem carteira de trabalho virgem, intacta, nunca bateu um carinho nela. Muitos são situações da vida e momentos difíceis. Muitos é porque acorda 1h e vai dormir às 3h. Deus não abençoa esse tipo de gente, não, querido, porque Deus é correto e é íntegro. Deus é justo. Porque você pode ter certeza, aquele que está passando por um desemprego, por um momento difícil da vida, mas que ele está se empenhando, Deus vai estar sempre suprindo, sempre abençoando, usando meios e pessoas para honrar. Nós estávamos aqui no congresso, nós vimos a pastora falar que ela não tinha nada, ela com um filho com câncer, próximo da morte, ela morando do lado de uma churrascaria, e o cheiro daquele churrasco entrando dentro da casa dela, e o filho dela falou: mãe, como eu queria comer um pedaço de carne. E ela disse: como é difícil você ter um filho saudável e não poder dar nada para ele. E quanto é difícil você ter um filho com câncer, próximo da morte, e ele pedir carne e você não ter condições de dar nem pão para ele. Mas Deus supriu, e Deus supre na nossa vida, quando nós somos corretos. Então, querido, quando Paulo chega naquela ilha, ele tinha todos os motivos para ir descansar, para pôr as pessoas para trabalhar. Quem foi trabalhar? Ele foi trabalhar, ele foi se empenhar, ele foi se esforçar, ele foi dar o seu melhor. A Bíblia diz que ele recolheu vários gravetos e jogou ali para aumentar o calor, o fogo, e quando ele joga ali, havia uma cobra. Aquela cobra no calor, acredito, no meio daquela madeira, que ela bate no fogo, ela pula e pica, e ela morde a sua mão e fica grudado no seu braço. Paulo, querido, enfrentou Satanás na figura daquela cobra. A Bíblia diz que ele leva o braço para o meio do fogo e coloca o braço lá no meio do fogo, e pelo calor do fogo aquela cobra solta. E quando aquela cobra solta, aqueles homens daquela ilha dizem: esse homem está amaldiçoado, e este homem está envenenado, e este homem vai morrer agora. E a Bíblia diz que o tempo passa e todos observam e entendem que nada aconteceu em Paulo, e eles têm de Paulo como um Deus. E naquele momento Paulo vai até a casa do líder daquela tribo chamado Públio, e naquele momento que ele está ali, o pai daquele homem está doente, enfermo, e ele ora, intercede para aquele homem é curado. E Deus começa a honrar e abençoar a vida deles por muito tempo ali. Sabe por quê, querido? Trabalhou, se empenhou, correu atrás dos seus objetivos. Você nunca vai conquistar aquilo que você não ama. Você nunca vai conquistar
e chegar a um lugar que você não ama e não fala bem daquilo. O que nós temos aprendido? Que a unção que nós admiramos e nós respeitamos, nós atraímos. Tudo aquilo que eu admiro e respeito na vida das pessoas, na vida, no dia a dia, eu atraio para a minha vida. Aquilo que eu falo mal e eu julgo, eu distancio. Guarda isso no seu coração. Tudo aquilo que você admira e respeita, você atrai. Aquilo que você fala mal, você distancia. Então, se você quer conquistar alguma coisa, você tem que amar aquilo, você tem que orar pelaquilo, você tem que desejar aquilo. A Bíblia diz que casa dividida não subsiste, porque talvez um casal leve uma vida inteira e não consegue conquistar, que o marido quer A e a mulher quer B. Aí o diabo solta o cabo e cada um fica de um lado no cabo de guerra, puxando para um lado. Mas a Bíblia diz que onde há unidade, Deus ordena a bênção. Estabeleça unidade dentro da tua casa, da tua família, do teu casamento. Sonhem juntos, queiram conquistar juntos. E para se ter uma vida de conquista e viver as conquistas de Deus, nós precisamos do quê? Nos mover mediante a direção do Espírito Santo. Não é sabedoria humana, querido. Não é sabedoria humana, não é entendimento humano. Olha o que a palavra diz em Atos 17:34, não precisa abrir, eu vou ler para você. Paulo vai pregar, alguns homens se juntaram a ele e creram. Entre eles, poucos homens e poucas mulheres. Queridos, Paulo vai pregar, e esse sermão de Paulo é tido como o sermão perfeito, o sermão mais intelectual, inteligente, ministrado por uma pessoa. Na homilética, na hermenêutica, o sermão perfeito. E a Bíblia diz que poucos homens se achegam a Paulo. E quando Paulo vai em Coríntio, ele diz que ele prega pelo poder do Espírito Santo. E naquele momento uma multidão é arrebatada e chega perto dele. Quando ele fez no entendimento humano, na carne, na força do braço, na sabedoria humana, poucas pessoas se converteram. Quando ele entendeu de se mover pelo poder do Espírito Santo, uma multidão se achegou. Querido, não leva a conquista que você quer ter para a tua vida na força do braço, no teu entendimento. De qualquer forma, se mova pelo poder do Espírito Santo, se mova pela nuvem de Deus, se mova pela graça de Deus, se mova pelo Espírito de Deus na tua vida. É o diferencial. Quantas coisas que você vai fazer e dá errado, e você colhe consequências terríveis, mas você não teve coragem de dobrar o teu joelho e falar: Deus, eu quero, mas e o Senhor? Pai, é a minha vontade, mas é a tua vontade. Pai, está muito forte no meu coração, mas está no teu coração. Se não está no teu, tira do meu, Senhor, não permite. Sabe, querido, muitas vezes nós até oramos, só que nós já assentamos no nosso coração a decisão. Pai, eu vou ou não vou? Mas no teu coração você já sabe que você vai. Você está fazendo uma média com Deus. Vai que cola. E não funciona, querido. Eu compro ou não compro, Senhor? Mas já assinou o cheque. Já passou o cartão. Aí depois dá errado, você fala assim: Deus, mas eu orei. Eu pedi provas para o Senhor. Deus te deu, querido, Deus deu resposta. Você que tampou os olhos, você que virou as costas. Tem gente que ele acha que ele é a quarta pessoa da Trindade. Então quando ele faz uma oração, tem que vir o próprio Deus falar com ele. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a pessoa. É a quarta da Trindade. Quer dizer, eu conto uma história que um homem estava se afogando, um grande homem de Deus, um homem de muita oração. E ele estava se afogando e ele começou a orar naquele desespero. Falou: Deus, tem misericórdia de mim, não me permite morrer aqui. O Senhor tem uma obra na minha vida. E aí, nesse momento, estava passando uns pescadores, Tique e o Guga no barquinho, na canoa, passando ali, estenderam a mão para ele: vem cá, vamos. Ele falou: não precisa não. Eu já orei a Deus, Deus vai me salvar. E os caras foram embora. E passou mais um pouco, passou uma lancha, o cara viu ele, o Diogo foi lá e jogou uma boia para ele, e falou: não, pode ficar tranquilo, e tomando água já, fica tranquilo, eu orei, eu sou crente, eu dou dízimo na igreja, sou fiel, Deus vai me salvar. E de repente os caras viram, desceu com o helicóptero, na hora que jogou a cesta para pegar ele empurrava, o nadador salva-vidas, ele empurrava: não, eu sou um homem de Deus, e já tudo congelado, Deus vai me salvar, eu sou crente, eu vou ter uma experiência tremenda com Deus. E ele teve, querido.
A hora que ele viu por si, ele estava no céu. Morreu. Ele falou: Senhor, eu, dizimista, ofertante, fiel, chego cedo da igreja, vou embora à tarde, sempre fiz a obra, eu orei e o Senhor não me salvou. Foi, eu tentei. Eu mandei os 2 pescadores lá da ceifa, eu mandei o homem com a lancha, mandei um helicóptero, e você rejeitou 3 oportunidades de vida e salvamento que eu te dei. Você quer mais o quê? Morreu. Então tem muita gente que pensa que é a 4ª pessoa da Trindade, que tem que ser o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ou o próprio Jesus, senão não serve. Deus tem a sua multiforma de falar, querido. Então aprenda a se mover pelo poder do Espírito Santo, aprenda a se mover pela direção de Deus, aprenda a se mover pela aquilo que Deus tem para a tua vida, pelo aquilo que Deus tem para você. Ora ao Senhor, mas ora com o coração aberto: Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Você tem até direito de expressar a tua, querido. Jesus estava no Getsemane no momento mais terrível da vida dele. A Bíblia diz que ele transpirava sangue. Ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas porém seja feita a tua vontade. E o Senhor afastou dele aquele cálice? Não, porque a vontade de Deus é que ele morresse na cruz e pagasse o preço do meu e do teu pecado. E ele foi para a cruz, mas ele teve a sinceridade de falar: Senhor, seja feita a tua vontade. Sabe, querido, muitas vezes nós queremos falar: Senhor, seja feita a tua vontade, mas nós já temos a nossa vontade. Nós já colocamos no nosso coração, já assinamos o cheque, já passamos o cartão, já demos a nossa palavra. Aí não tem mais jeito, aí já foi. Aí você pode entrar na vontade permissiva de Deus, que é de tanto você fazer birra e querer, Deus te dá. Deus permite você ter. Só que isso pode trazer consequências terríveis, inclusive a tua salvação. Inclusive a tua salvação. Esses dias, querido, eu ministrei aqui sobre Ismael. Ismael foi filho de Abraão, e foi um filho muito abençoado, mas ele não era o filho da promessa. Ele não era a promessa de Deus para a vida de Abraão. Ele foi a permissão de Deus para a vida de Abraão. Sabe, querido, muitas vezes nós costumamos medir o que é de Deus e o que não é de Deus na nossa vida pela benção. Ah, é benção, então é de Deus. Não, querido, nem sempre. Ismael foi abençoado, mas ele não era o filho da promessa. Ele não era a bênção de Deus para a vida de Abraão. A bênção de Deus para a vida de Abraão era Isaac. E a Bíblia diz que melhor é o fim do que é o começo. Nós vemos muitas vezes as pessoas tomando uma atitude errada, errando, entrando na permissão de Deus, mete um sorriso no rosto e prega para todo mundo que está feliz, glória a Deus, aleluia. Aí você olha e fala: eu vou nesse mesmo caminho. Olha lá como que ele está feliz. Como vai ser o final, querido? Melhor é o fim do que é o começo. Nós ouvimos uma palavra poderosa esses dias no congresso. O que você quer ouvir de Deus no final da tua vida, querido? Servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor, ou afasta-te de mim porque eu não te conheço. Só tem essas 2 opções. Não tem uma terceira opção. Não tem a prova de recuperação. Não tem. Ou é: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel, ou arreda-te de mim porque eu não te conheço. Só tem essas 2 opções. Não tem uma terceira opção. Então preciso saber realmente o que eu quero, aonde eu quero chegar. Queridos, Jesus teve uma experiência maravilhosa, e muitos narram ela de diversas formas. Exatamente quando Jesus estava num momento de muita aflição, a Bíblia diz que veio Elias e Moisés falar com Jesus sobre a partida de Jesus. Muitas pessoas, eu já vi muitas pregações sobre isso. Por que eles vieram falar sobre o momento que Jesus iria passar? Jesus ia passar pelo momento mais difícil da vida dele. No entanto, que eu já disse aqui, que ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Moisés falhou no seu ministério. Elias falhou no seu ministério. Por que Deus permite 2 homens que falharam vir ter com Jesus ali? Porque Moisés, querido, falhou e deixou de entrar na terra prometida, porque ele não aguentou a pressão da multidão. A multidão estava com sede, não tinha água, e todos murmurando, uma multidão de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas murmurando contra Moisés: nós queremos água, nós queremos água.
Você nos tirou do Egito para aqui morrer de sede. Nós queremos água, nós queremos água, nós queremos água. Moisés e Arão vai até o Senhor e o Senhor fala: fale com a rocha e eu darei água. Mas Moisés, no meio da pressão da multidão, o que ele faz? Ele chega na rocha e bate na rocha, ele fere a rocha com o cajado, e a rocha começa a jorrar muita água, mata a sede do povo. Deus chama Moisés e Arão e fala: vocês falharam. Moisés, eu mandei falar com a rocha, ordenar a rocha, eu não mandei ferir a rocha, e por causa disso não entrarás na terra prometida. Você vai subir num monte, vai ver a terra e eu vou te recolher. Ele falhou, querido. Elias foi falar com Jesus porque ele teve medo. Elias teve medo de Jezabel. Elias pediu a morte, foi para a caverna, pensou em desistir, murmurou contra Deus e quis abandonar tudo. Ele falhou no seu ministério. Moisés foi falar para Jesus: Jesus, a multidão vai te pressionar, e eu falhei diante da multidão, não fale. Elias falou: Jesus, eu tive medo e eu falhei diante do meu chamado, não tenha medo. E nós vemos Jesus enfrentando, querido, uma semana de sofrimento, de açoitamento, de cruz, morrendo e ressuscitando, sem falhar, por amor a mim e a você. Se você quer conquista na tua vida, querido, você vai ter que enfrentar a multidão. A multidão vai falar de você, a multidão vai te julgar, a multidão vai apontar o dedo para você, e vai ter momentos que o desafio vai ser maior do que você, e o medo vai tentar te vencer, o medo vai te tentar fazer você recuar. Mas Jesus permaneceu, permaneça focado naquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Vamos colocar de pé. Feche os seus olhos, querido, coloca a mão no seu coração. Eu sei que cada um vive uma realidade, querido. E talvez a tua realidade e as tuas dificuldades tenham sido tão grandes, que os teus sonhos têm morrido. Os teus sonhos estão mortos. Você já não tem conseguido sonhar mais. Talvez você tenha vivido verdadeiras decepções. E você ouviu uma palavra falar sobre conquista, sendo que você nem sonha mais. Talvez o teu grande desafio não é conquistar. O teu grande desafio hoje seja voltar a sonhar, acreditar que é possível. E nessa noite eu queria te convidar a você renunciar da tua vida tudo aquilo que gerou decepção em você, tudo aquilo que te magoou, tudo aquilo que te feriu. Porque há momentos na vida que nós somos feridos numa tal proporção que nós já não acreditamos mais. Nós preferimos deletar aquilo da nossa vida. Talvez você passou por uma grande decepção familiar. Talvez você passou por uma grande decepção no teu casamento. E você não sonha que é possível um casamento feliz para você. Você já não consegue sonhar mais. Talvez você enfrentou decepções com seus filhos e não consegue acreditar mais nos seus filhos e nem na alegria da tua família. Talvez você se decepcionou com o seu esposo, com a sua esposa. Talvez você se decepcionou com seus pais, talvez com seus pastores, com seus líderes. Isso tem te feito não acreditar mais. Isso tem feito você não sonhar mais. Mas nessa noite Deus quer curar isso na tua vida. Deus quer curar isso dentro de você, querido.
há uma unção de cura de Deus para a tua vida. Como crer num Deus que é infinitamente e que pode fazer o infinito, se você não acredita? Deus pode fazer, mas a tua fé não consegue te fazer crer, enxergar e acreditar que é possível. Então essa noite, querido, eu quero te desafiar a enterrar, a sepultar nessa noite as áreas frustradas e que você passou por decepções na sua vida. Talvez você teve uma decepção com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga, e você não consegue acreditar mais nas pessoas. Você vai enterrar isso hoje, em nome de Jesus. Você vai sepultar isso da tua vida, querido. Arranca isso do teu coração. Você não vai carregar mais isso com você. E você vai estar aberto àquilo que Deus tem para a tua vida. A Bíblia fala que Deus tem vinho novo para nós. Mas o odre tem que ser novo também. O vinho novo colocado sobre o odre velho, o odre vai se romper e o vinho vai para a terra. Deus tem uma unção nova para você. Deus tem coisas novas. Mas Ele só vai derramar e só vai permanecer num coração novo. Num coração curado, num coração sarado, num coração transformado. Por isso nessa noite, querido, sepulte. Nessa noite enterre. Lance fora da tua vida, do teu coração. Lança fora da tua alma, das tuas emoções. Tudo aquilo que não deu certo na tua vida. Tudo aquilo que talvez você não consegue confiar, não consegue acreditar mais. Deus vai fazer. Deus tem coisas novas. Aquilo que deu errado na tua vida, querido, porque não existia um propósito de Deus ali. Talvez Deus permitiu para te tratar. As mulheres que estavam aqui, viu o testemunho da pastora Vanessa, ela precisou perder um filho, que morreu com 5 anos com câncer, para ela ganhar Jesus e a eternidade. Talvez Deus teve que colocar a mão no casamento seu, na vida de um filho, dos seus pais, numa empresa, nos teus negócios, para você enxergar que Ele é Deus na tua vida, para você enxergar que Ele é o Todo-Poderoso na tua vida. Talvez você se sentiu todo-poderoso, talvez você se sentia você no controle da situação, você ditando as regras da sua vida, e de repente Deus veio e permitiu com que o tapete da sua vida fosse puxado, e talvez você foi na lona, na estaca zero, talvez até na miséria, no aperto, passou por muitas percas, por muitas frustrações, e essa noite Deus quer elevar o teu nível diante de Deus, e Deus quer te levar a uma dimensão de ser um conquistador na presença de Deus, crendo num Deus que é poderoso e infinito, e que diz: pede-me, pede-me, pede-me e darei as nações por herança, os confins da terra por sua possessão. É um Deus infinito, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que é dono do ouro e da prata, que pode levar você à abundância, à prosperidade, às conquistas naturais e espirituais. Mas talvez você não tenha vivido uma vida de conquista, porque o teu coração não está preparado para isso. Talvez a tua alma não está preparada para isso, as tuas emoções não estão preparadas para isso. Talvez você está aí frustrado, machucado, machucada, triste, infeliz. Enterre isso hoje. Enterre isso hoje. Sepulte isso hoje da sua vida. Enterra o velho coração. Deixa Deus colocar um novo coração sobre você, para você viver os sonhos de Deus, viver os projetos de Deus e conquistar tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Vai vencer a multidão, vai vencer o medo. Se você quer fazer isso, querido, e você entende que você tem coisas na sua vida a serem enterradas, e você precisa de um coração novo para ter a unção nova de Deus, eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prosseguindo para o alvo,
para aquelas que estão diante de mim. O teu passado é imutável, querido. O teu passado não muda mais. O teu passado não volta. Deus tem conquista, mas Deus não tem conquistas de ontem. A conquista é de hoje, é do amanhã, é presente e futuro. Deus não lida com passado. Deus lida com novidade de vida. Deus lida com nova história. O que passou, passou. Deus é poderoso para restituir. Deus é poderoso para trazer de volta. Deus é poderoso para fazer coisas novas. Deus é poderoso para abençoar e superabundar a semente dele nas tuas mãos. Ore agora, querido, e sepulte as decepções e frustrações da sua vida. Deixe isso neste altar hoje. Ore, fale com o Senhor. Aonde te feriu? Coisas que talvez só de você lembrar dói. Só de você lembrar mexe na tua estrutura. Fale com o Senhor.